tudo bem? Meu nome é Glauber, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular de Barra do Piraí, sou da equipe de pastores e estou aqui nessa campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, muito lisonjeado, muito honrado. Quero agradecer o convite e a confiança do Padre Paulo, de toda a equipe, e quero inicialmente começar aqui com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, que é a nossa base, o cânon. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 47, diz assim: Enquanto ele ainda estava falando, chegou um grupo de pessoas, e o que se chamava Judas, um dos 12, ia diante deles, e se aproximou de Jesus para beijá-lo. Então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Então Jesus tomou a palavra e disse: Deixai, já basta. E tocando-lhe a orelha, curou-o. Esse texto é incrível, essa passagem é apaixonante, porque ela mostra a essência de quem é Jesus. E Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele que nos une. Se somos cristãos, pequenos cristos, é porque nós temos Ele como referência, nosso Senhor e nosso Salvador. E como que ele reagiu nesse momento? O momento em que ele foi capturado. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele sabia qual era o projeto de Deus para a vida dele. E naquele momento que ele estava ali no Getsemane, a palavra de Deus diz que ele chega a Judas, que conhecia o lugar, conhecia ele de perto, sabia onde ele estava, e deu um beijo. E esse ato de beijar era um ato comum para reconhecer um rabi, um mestre, mas era a senha para entregar a Jesus. E Jesus reage em amor. E isso nos ensina muito como que nós temos que reagir a esse momento tão difícil, reagir às perseguições, à desconfiança que as pessoas têm da igreja, seja ela católica, seja ela protestante. Eu gosto de ver cada um de nós como um só. Somos irmãos em Cristo e precisamos, através da tolerância, do amor, do serviço, conquistar essas pessoas num tempo tão difícil, um tempo de pandemia, um tempo onde as pessoas estão desesperadas, estão sem perspectiva de vida. E assim como Jesus reagiu diante de Judas, a forma também que ele reagiu, todos os discípulos de Jesus ali estavam armados, estavam com espada. E eles perguntaram: é para a gente defender? O que nós vamos fazer? Enquanto isso aconteceu, um deles feriu a orelha, a espada, a orelha do servo do sumo sacerdote. Um dos evangelhos chama esse homem de Malco. Jesus contém aquilo e cura a orelha de Malco. Esse é o evangelho. Isso é cristianismo. É isso que a sociedade espera de nós. Nós sabemos que no decorrer da história, pela defesa da fé, ou a chamada defesa da fé, falhamos muito, né? Houveram mortes em nome de Deus, e isso nos envergonha um pouco. Alguns estavam sinceramente, estavam bem intencionados, mas foge de quem é Jesus, do que ele espera de nós, de como que nós devemos reagir nos dias atuais. A igreja, ela se uniu, né, através ali dos apóstolos, depois dos discípulos dos apóstolos, dos pais apostólicos. Houve a necessidade da união, né, e aí vem o termo católico, que significa a Igreja Universal. Houve o credo, houve a construção do cânon, o reconhecimento das epístolas. Tudo isso foi acontecendo para que houvesse uma doutrina, para que houvesse um norte para cada um de nós. Sabemos que no decorrer da idade houve o protestantismo, houve um rompimento, mas isso não nos afasta. Isso não impede de vivermos o mesmo propósito, que é Jesus Cristo. E viver essa campanha da fraternidade, falando sobre a importância da paz, sobre desfazer os muros que existem, isso é fundamental. A nossa união faz a diferença. Nós precisamos, como 1 Coríntios 13 nos ensina, ser amor. Não adianta eu fazer diversas coisas e as atitudes não serem regadas de amor. E essa união, essa iniciativa da igreja de mostrar para toda a sociedade que nós nos respeitamos, que nós somos um e que nós temos um Cristo que nos une, que faz com que nós sejamos luz e sal, assim como diz a palavra do mundo, é a resposta para esse tempo. A igreja é a resposta para esse tempo. E eu fico muito grato, eu fico lisonjeado dessa oportunidade de participar, de contribuir e dizer que sim, precisa haver respeito, sim, precisa haver tolerância, sim, precisa haver, os muros precisam ser derrubados. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer em seu tempo. Havia uma separação entre o povo judeu e o povo gentio.
E Jesus veio para quebrar essa separação. Foi exatamente isso que ele fez. Destruir. É isso que Efésios nos conta. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Nós somos luz, nós somos sal. Nós precisamos alcançar as pessoas. E não pode haver separação. Ninguém é melhor. A Bíblia fala que não há, Deus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos ser essa resposta, desfazer esses muros. Se cada um tem uma doutrina diferente, um pensamento diferente, maior é o Jesus que nos une, maior é a mensagem do Evangelho. E é isso que vai ser resposta para esse tempo, para essa geração. Deus conta com a igreja na terra para dias como esse. Nós estamos inseridos nessa geração. Falhamos, acertamos, mas sempre buscamos em Cristo e na sua palavra o que Ele deseja de nós. Você sabe bem que nós, na Bíblia protestante para a Bíblia católica, existe uma diferença, mas o Novo Testamento é igual. Os caminhos, a mensagem, como que a igreja começou, como ela reagiu às instruções do apóstolo Paulo para atingir aquelas igrejas e que também acabam nos alcançando, são um norte para que nós possamos pregar o evangelho do reino de Deus. Então, que Deus abençoe muito. A Bíblia fala em Colossenses que a paz que excede todo entendimento vem habitar em nossos corações. Que sejamos essa paz, que sejamos respeito, que sejamos tolerância. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Você que está nos assistindo, seja a paz onde você estiver. Não é tempo mais de ganhar discussão, não é tempo de demonstrar quem está certo e quem está errado. É tempo de falarmos de Jesus, de levarmos as boas novas, que é o Evangelho, e deixar Ele fazer a obra, porque a boa obra que Ele começa, Ele termina. Um grande abraço para você, Deus abençoe, paz seja com todos.